Vem nessa mistura santista conhecer o melhor da nossa região e da nossa gente. De Nazaré das Farinhas para a Baixada Santista, a trajetória vitoriosa do ex-jogador Domingos chega nessa mistura. O último zagueiro compartilha histórias e conquistas no esporte. O portal TV Portuguesa traz um pedacinho de Portugal e sua gente. E no quadro Saúde Emocional, a psicóloga e consteladora familiar Kátia Lima nos convida a mais um momento de reflexão. Sejam bem-vindos ao Mistura Santista e saibam que é sempre um prazer compartilhar as melhores histórias do nosso lugar. Eu tive um privilégio, né, de morar, nascer nas Nazaré das Farinhas, mesmo a minha cidade natal é Muniz Ferreira, cidade vizinha, né, onde eu tinha meus 10 anos, 12 anos, e sempre meu irmão jogava bola, né, meu irmão mais velho jogava bola e sempre me levava para ver os jogos, e eu tive um privilégio de conhecer o Vampeta, né, nascer na mesma cidade que ele, onde ele sempre deu oportunidade para todos os garotos da cidade. E ele fez um time em São Paulo, né? Campo Limpo Paulista, onde ele trouxe um time inteiro da Bahia para poder revelar jogadores, né? Ele tinha esse negócio de ajudar. E como a gente era de menor, nossos pais antigamente não gostavam muito de bola, né? E achavam que a bola não ia trazer tanto futuro pra gente e cobrava a gente um estudo, né? Então, eu com 14 anos, eu falei pro meu pai que eu ia vir embora, que eu ia buscar o meu sonho, buscar os meus objetivos, porque eu não gostava e não queria a vida que meus irmãos viviam lá na Bahia, né? Que era trabalhar na roça, trabalhar lá em fogos. Eu nunca gostei e eu optei por buscar o futebol, me dedicar, me entregar ao futebol. O meu maior objetivo era comprar uma casa para minha mãe, dar uma casa digna para ela, para o meu pai, e graças a Deus, através do futebol, eu consegui fazer isso. Quem me trouxe para o Santos foi um empresário, Heleno, né? Seu Heleno, né? Mas quem me trouxe para o Santos, na verdade, foi Deus, né? Deus que me trouxe para o Santos, porque eu, com 14 anos, saí da Bahia, vim para o Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo, um time da 4ª divisão, vim fazer uma avaliação no Santos, e ficar com um contrato, vínculo com o Santos de 11 anos, isso só pode ser Deus. O Santos é o clube, irmão, que eu sou apaixonado pelo Santos Futebol Clube, irmão. E nesse jogo, faltou tudo. Faltou vontade, faltou dedicação, faltou empenho. Faltou você ver aquele símbolo e falar assim, não, você não vai cair, que eu vou dar o meu melhor. Se 100 é meu melhor, eu tenho que dar 200. E eu não vi aquilo. Eu vesti a camisa em casa, até fiz uma brincadeira com o presidente Marcelo Teixeira. Falei, presidente, ó, minha chuteira tá aqui, eu tô pronto. O sangue no olho. Aí foi um gesto de falar que a pessoa tem que se dedicar. Isso foi pra eu passar pros jogadores de hoje que estão vindo pro Santos. Porque não é só chegar no vestiário, botar um fone, ir no espelho, ver se tá estilinho. Tá bonitinho, né? Não, o Santos é muito mais que isso. Eu era lateral direito na Bahia, por correr muito, né? Por se dedicar muito. Eu era muito lateral direito e de zagueiro. Mas como eu era um cara mais forte, mais alto, né? Mas já cheguei no Santos, na minha avaliação no Santos já foi como zagueiro, né? Eu tinha que me dedicar ao máximo, me entregar ao máximo, porque os caras que estavam ajudando a gente ali, né? Era ídolo do Santos. Os caras que pararam a guerra, irmão. Então, eu me achava no direito de me esforçar cada vez mais. E por isso que eu fiquei tanto tempo no Santos, né? Os jogadores não são ruins, irmão. Você tem o Ricon, que é bom. Você tinha o Pituca, que saiu. Né? Você tem o Rafael agora, que veio do Palmeiras. Você tem o Zé Rafael. Você tem um time bom. Lógico, você tem... Todo mundo tá metendo o pau na zaga do Santos. Tem o Luizão, que é um moleque novo. Tem que ter paciência. Tem que ter... Mano, se você trouxe... Mano, como que você vai melhorar se você não treina? Não tem como, irmão. Então, temos o Luizão, temos o Gil, temos o Luan Pérez, temos o Basso. Mano, treina os caras, irmão. Então, conheci minha esposa, aí meus irmãos foram pra Bahia. E eu construí minha família, né? Tenho 2 filhas. E a gente
sempre faz tudo pelos filhos, né? Pela família. Então, hoje eu tenho meu pai e minha mãe também que é muito importante para mim, né? Junto com minha esposa, minhas filhas. Então, a gente pensa hoje que... Hoje paramos de jogar, né? Hoje nós temos que procurar fazer outra atividade, buscar outras coisas para fazer. Mas tudo que eu fiz pelo futebol, tudo que o futebol me proporcionou foi maravilhoso. Eu sou muito grato a Deus por tudo, sou muito grato ao Santos Futebol Clube também, por ter me dado essa oportunidade, né, de jogar com os maiores jogadores do mundo, né? E eu tive um convite para jogar no Grêmio. Não vai pro Grêmio, o Grêmio acabou de cair e tal. Mas eu sempre gostei de desafio, né? O desafio tá no meu sangue. Eu gosto de ter desafio porque eu sei que da minha capacidade. E quando os caras falaram não vai, eu falei eu vou e vou subir o Grêmio, vou ser campeão. E o que aconteceu? Fui pro Grêmio, muito trabalho. Quando você bota na sua cabeça que você tem que trabalhar, se dedicar muito e deixar a mão de Deus, não tem como dar errado. Não tem como. Então eu sempre fui um cara que eu dedico, comprometimento, vontade, raça. E o Grêmio era meu estilo de jogo, né? Aquele cara guerreiro. E por isso que eu sou um ídolo lá. Quando eu chego na cidade, os caras me carregam, me abraçam, obrigado por tudo. Porque se você puxar minha carreira profissional, de 2003 até hoje, que eu parei, bom, você nunca vai ver eu num lance dando uma cotovelada, dando um murro em alguém, dando um cuspir na cara de alguém. Você nunca viu. Você sempre viu Domingos com um cartão amarelo, mas que chega firme, que se impõe. É o que não tem hoje. O que você falou pro Diego Souza em 2009, né? 2009, então. Esse jogo eu tava no banco, né? Aí o Diego já tinha chutado 2 ou 3 bolas na trave, Fábio Costa tinha feito... O Diego tava jogando muito. A realidade era essa. Se ele continuasse no jogo, a gente ia perder e não ia pra final contra o Corinthians. Não ia ter o privilégio de marcar o Ronaldo na final. Oi. Então, o Mancini foi um cara inteligente. O Mancini falou assim, você vai entrar no lugar do Neymar e vai marcar o Diego Souza. Individual. O Mancini, em momento nenhum, falou que eu tinha que ir lá e ser expulso. E eu era o melhor marcador. Eu era o zagueiro que marcava melhor, que estava no banco ali. E aí o Mancini falou, você não vai de zagueiro, não. Se o Diego for lá no Marcos, você vai... colar nele. Vai colar nele. Não quero que ele jogue. Ô, mano, mas se você analisar o lance, não era pra ninguém ser expulso. Foi legal, na cena lá, mas você colou na orelha dele ali, então né? foi na hora que eu xinguei ele, na hora que eu falei, eu xinguei no dele. Mas ele já ficou nervoso, né? Empurra, né? Não, mas ali não tinha nada. Ali não foi pra expulsão. O problema é que... Ele já tinha amarelo? Ele já tinha amarelo. E o Domingos tinha nome. Porque eu tinha acabado de entrar. Você não pegou na bola, né? Não teve confusão. E o juiz já veio e deu vermelho pros dois. Aí já chegou na hora, ele deu vermelho porque o Diego já tinha amarelo. Se ele desse amarelo pra você e pra ele... Se ele desse amarelo pra mim, amarelo pra ele, ele tinha que expulsar. E tu acha que o juiz vai expulsar o Diego naquela situação, a gente ganhando o jogo? Mas foi isso que aconteceu. Eu já tinha foi expulso pela fama. Mas você tirou ele, né? Você tirou ele de campo, né? Eu fui expulso pela fama, mas eu falei, eu não vou sozinho, eu vou levar ele. Mas eu nunca tive esse problema de agressão. Eu sempre fui um cara que eu cheguei firme, reconheço. E não mudaria meu estilo de jogo. Não mudaria porque eu cheguei na seleção brasileira, sub-20, assim. Eu joguei no maior clube do planeta, assim. E fui campeão assim, irmão. Então não tem por que eu mudar por causa de ninguém. Imagina você jogar no maior time do planeta, é o Santos, irmão. Não tem como uma vitrine maior que essa. Se vestir aquela camisa ali, a camisa 2, a camisa 6, que hoje o zagueiro joga com a 4 e a 3, antigamente era 2 e a 6 que a gente jogava. E você falava assim, não, essa camisa aqui quem vestiu foi o rei do futebol. Ainda mais hoje, irmão, eu tive o privilégio, né, de jogar com o Neymar. Quando ele estava começando, já tinha sido campeão brasileiro, campeão paulista. Então eu falava assim, pô, eu tô jogando com os maiores jogadores. Mano, eu joguei com os melhores jogadores. E quando eu falo com meus amigos, gente, eu tenho um privilégio, eu sou privilegiado por Deus, porque eu peguei uma geração que eu marquei os melhores jogadores do planeta mesmo, do mundo. Eu tive um privilégio, irmão, de marcar Romário, marcar Edmundo, Adriano Imperador, Ronaldo. Aí você vê os zagueiros de hoje. Pô, uma moleza, irmão. Eu com 39 anos hoje, eu com 3 meses treinando com a equipe, irmão, eu quero ver.
Os caras não passam. Sabe qual é o problema hoje? Os caras não treinam, os caras não se dedicam. Tem zagueiro hoje que não sabe nem cabecear uma bola, irmão. Antigamente eu tinha a deficiência minha era passe. Eu não tinha um passe muito bom. O Vanderlei me deixou uma parede lá no CT, lá, né? Que você tinha que ficar depois do treino lá treinando. Mano, depois do treino eu ia lá treinar, bater com a perna esquerda, bater com a... Hoje os caras acabam o treino, irmão. Dá 10 minutos, o cara já tá na sua casa. Não tem hoje a Mobilo Clube. Hoje, infelizmente, o que tá estragando o futebol, o que tá acabando com o nosso futebol é o quê? É que hoje ninguém quer treinar. As pessoas querem conquistar, mas não quer ter sacrifício. As pessoas querem chegar, mas eu quero chegar de qualquer jeito. Você tem que chegar preparado. Tem um monte de moleque aí do Santos que tá no profissional hoje, que estão subindo pro profissional, mas totalmente despreparado. Não estão preparados. Sabe por quê? Vai bater lá, porque o dirigente hoje quer vender o jogador de qualquer jeito. Hoje o dirigente aí, ó, bota o jogador que não tem condições nenhuma de jogar no profissional. Não tem condições. Se o jogador não tem condições de jogar no Júnior, não é só no Santos. Aí todo o time do Brasil tá assim hoje. O futebol virou negócio. E por isso que o futebol, a qualidade do futebol tá muito ruim. Olha, eu joguei com bastante atacante bom, né? Mas Ronaldo, Adriano, Robinho, Neymar, Kleber Gladiador. Um dos caras mais difíceis de ser marcado foi o Kleber Gladiador. Que era um cara que era raçudo também. Você dava porrada, ele te dava. Então, o Kleber foi um dos caras mais difíceis e mais fortes que eu já marquei, junto com o Adriano Imperador. Eu sou muito grato. Eu sou a torcida do Santos também. A torcida do Santos nunca fizeram manifestação, nunca me criticaram. Lógico, alguns ou outros não gostam do estilo de jogo, porque às vezes eu era expulso e tal. Mas eu sou muito grato à torcida do Santos. Todo mundo tem fase ruim. Ah, tô numa fase ruim. Mas como é que eu faço para sair da fase ruim? Eu vou treinar mais, vou me dedicar mais, vou me empenhar mais. Então, quando a gente se dedica, se compromete, não tem como dar errado. A minha maior conquista, o meu momento que eu nunca vou esquecer, vou levar para minha vida inteira, foi no dia que eu pude comprar uma casa para minha mãe. Esse momento aí eu acho que eu vou levar para a vida inteira. E eu acredito que ela também, com 85 anos, meu pai, 75, eles vão levar para a vida inteira. E esse momento para mim, irmão, não tem preço. Não tem preço. Faria tudo de novo, dedicação, empenho, respeito, conquistas. Faria tudo de novo, não me arrependo de nada. E se eu fiz alguma coisa de errado lá atrás, serve de lição para hoje. Então eu não posso me arrepender também. Não posso me arrepender. Se eu fiz alguma coisa de errado, eu também não posso me arrepender, por quê? Vai servir de lição de agora para frente. Hoje, eu sou empresário também hoje. Nós estamos a residencial, o último zagueiro também, na Joaquim Távora 413, né? É umas kitnet que nós fizemos para poder alugar para jogadores que estão vindo de fora. E a vida passa, mano. Hoje, o gostoso hoje é o carinho que fica pelo meu serviço prestado ao Santos Futebol Clube, ao Grêmio, à Portuguesa, à Guarani, ao futebol em geral. Eu morei em vários lugares, sensacional. Mas eu não trocaria Santos por nada, porque eu com 14 anos, eu cheguei aqui menino. Sem pai, sem mãe, sem ninguém para dar conselho. Com tudo isso que o mundo proporciona aí, a cidade de Santos sempre foi segura. Minha mãe e meu pai, mesmo não falando comigo por telefone, porque a gente não tinha condições na época de ficar se falando, mas minha mãe sabia que eu estava em uma cidade maravilhosa, uma cidade que não tinha o perigo que nós achamos em outra cidade. Santos abriu as portas para mim de uma maneira que ninguém abriu na vida, né? Acho que Deus colocou a mão, me colocou na cidade certa, no lugar certo, para eu conhecer as pessoas certas, né? Hoje eu moro em Santos aqui há 25 anos. Então é uma cidade que meu portão fica aberto de vez em quando, à meia-noite, meu portão fica aberto, as pessoas tocam na minha casa e falam: Domingos, o portão está aberto. Mas é por quê? Pelo meu serviço prestado ao Santos, meu serviço prestado à cidade de Santos. Hoje eu procuro enaltecer a cidade de Santos. Eu tive o privilégio de falar da cidade de Santos
pelos 4 cantos do mundo. Aonde eu fui, né, jogar, fui para Irlanda, fui para Dubai, fui para o Marrocos, e eu tive o privilégio de levar o nome da minha cidade. O último zagueiro que deu o nome foi Thiago Life, né? Porque já estava vindo essa geração nova. Essa geração nova de zagueiro já estava aparecendo. E o Thiago Life já via que não tinha, né? Antigamente era eu, Júnior Baiano, era Fábio Luciano, Gamarra, Eldivan, Alex, André Luiz. Então era só o Claudio Miro, era só zagueiro raiz mesmo que botava respeito. Então, aí o Thiago Life começou a chamar Domingos, último zagueiro, e o último zagueiro pegou. E na verdade, ele colocou o nome e é uma verdade. Acabou, não tem zagueiro mais como antigamente. Fala, gente, aqui é o último zagueiro Domingos. Eu agradeço muito a Mistura Santista por essa oportunidade de estar batendo papo, conversando um pouco da minha história, da minha vida, né? A gente fica muito feliz pelo convite de vocês, parabenizar vocês pelo grande trabalho, né, que vocês fazem aí, falando um pouco da cidade, não só do esporte, mas falando em geral. Parabéns, pode contar comigo sempre aí para poder estar conversando com vocês e passando essa experiência aí pro nosso jovem de hoje. Um abraço, torcer pro nosso Santos aí melhorar agora. Valeu! Portugal e a sua gente. Olá, amigos e amigas da comunidade luz brasileira, tudo bem? Tem início mais uma edição do programa Portugal Sua Gente. Gostaria inicialmente de agradecer o carinho da vossa audiência. Vamos assistir mais uma edição. Vai continuar ruim até o final do show. Se o cantor estiver ruim também não vai ter jeito de trocar o cantor. Só quando o Deus Luiz chegar, né? O pagode tá... A gente começou, quando estava na residência ainda, formamos esse grupo com alguns médicos e sempre com o intuito de ajudar a casa de caridade e tudo isso. Então, junto com a Abrace, que é a ajuda de crianças com infanto-juvenil com câncer, a gente sempre faz as doações, divulga o nome da associação. Então a gente começou isso muito antes, há uns 15 anos atrás já. Satisfação total, agradecer o pessoal do Centro Cultural e em especial o seu Duarte, né, que eles deixam tudo pra gente ajudar de qualquer forma, assim, eles ajudam de todo jeito a gente sempre, então tem um carinho aqui, a gente vem nessa casa desde que eu sou pequeno, né, aqui a Casa de Portugal, então a gente tem um carinho enorme e o salão é lindo, né, então o salão fizeram especialmente para esse tipo de evento, reformaram tudo, então a gente sempre vai querer fazer aqui porque é um lugar que a gente se sente muito bem, o grupo inteiro. Isso mesmo, pode cantar aí, gente, bora! Aliás, e aí? Se só acontecer, tanto faz, já me fiz surpreender, mas cuidado, Vem aí a festa de Halloween do Centro Cultural Português de Santos. Vai ser no sábado, dia 1º de novembro, a partir das 8 da noite, na Rua Amador Bueno 188, no centro de Santos. Prepare sua fantasia ou venha de preto e aproveite uma noite incrível com a Banda de Casete e a tradicional Noite da Pizza, com sabores salgados e doces irresistíveis. Não perca! Festa de Halloween do Centro Cultural Português de Santos, sábado, dia 1º de novembro. Informações pelo telefone 13 3219 3079 ou WhatsApp 13 99171 6643. Venha curtir com a gente. Apoio Portal TV Portuguesa. Colégio Lamec, referência no ensino infantil e fundamental há mais de 30 anos em Santos. Imagina você poder comer a melhor comida portuguesa sem ter de viajar. Aqui pertinho da sua casa, você tem uma excelente opção, o Cantinho de Portugal. Venha nos conhecer a nossa gastronomia. A ideia partiu de 3 amigos, né? Eu, o Rafael Batalha e o Antônio Fernando. A ideia era brincar, vamos se reunir e tocar. Eu tocava cavaco, o Tonhão, o Tantão, o Batalha e o Pandeiro. Vamos fazer um grupo. E aí lá atrás, isso já tem... Melhor não falar o tempo, né? Que o tempo vai passando e aí vai ficando cada vez pior. Mas a banda evoluiu muito, cresceu muito. Tivemos uma perda terrível na pandemia, que era o nosso amigo, que era o vocalista, que era o Renato Huck.
que faleceu de Covid, mas a gente manteve isso como até uma força de união e foi melhorando até chegar num ponto de a gente conseguir colocar 500 pessoas num evento. A maneira mais fácil hoje, atualmente, é o Instagram, né? É acessar o Instagram da Abrace, que lá tem as informações, vocês podem conhecer a casa. É uma instituição bem legal, bem séria, onde a gente dá todo o apoio para essas crianças mesmo. @Abrace, 262 is. Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre construindo histórias. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil. Seja bem-vindo a mais um programa Saúde Emocional e hoje vamos falar sobre superação e o tema é 100 metros, a distância entre o medo e a coragem. Esse fim de semana acabei assistindo um filme, o filme chama 100 metros, convido todos vocês a assistirem. Eres un hombre espectacular. Tú eres una mujer espectacular. No nos gusta este chico, no nos gusta Ramón. Actúa como un hormigueo súper extraño, macho. Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. ¿Qué? 100 metros más rápido. Más rápido. La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh? Bien. Y la semana que viene yo quiero que estés allí. Allá arriba. Que voy a hacer una triatlón. Un Ironman. Pero tú te estás oyendo, ¿te has vuelto loco? Ele fala muito sobre a força e o poder da nossa mente, né? Na verdade, é a história de um rapaz de 35 anos, se eu não me engano, que ele foi diagnosticado com esclerose múltipla e a gente sabe que é uma doença degenerativa e que ele tem realmente um desafio pela frente. E ele acabou entrando numa fase de negação, né, onde ele rejeita esse diagnóstico e ele se surpreende se colocando e se desafiando numa prova de Ironman. Ironman é uma prova de triatlo, muito difícil, né, conhecido mundialmente. O médico comenta com ele que ele não vai ter condições de caminhar nem 100 metros, né, por isso o nome do título 100 metros. Então ele colocou isso como desafio para ele. Ele falou, tudo bem, eu não vou conseguir andar 100 metros, mas eu vou andar muito mais que 100 metros. É uma história verídica. E por que eu trouxe hoje aqui para a gente falar a respeito disso? Porque é importante a gente falar, né, dos nossos desafios. Quais são os seus 100 metros hoje? Vamos nos desafiar a todo momento, acreditando que se o corpo fraqueja, a nossa mente e o nosso coração pode tomar conta e a gente conseguir superar todas essas dificuldades. A gente se encontra, às vezes, diante de algumas dificuldades e a gente paralisa e só aceita. Será que esse é o caminho? Né? Será que o caminho não é a gente se deparar com a situação e continuar caminhando, continuar lutando para que a gente possa superar tudo isso? O protagonista nesse filme, ele não esconde a dor, né? Ele simplesmente aceita a própria vulnerabilidade. E eu convido vocês também
a olharem para os seus desafios, olharem para as suas vulnerabilidades, olharem para as suas dores e ter autocompaixão, né? Esse é um tema que eu vou falar na próxima semana, né, sobre autocompaixão. É importante a gente olhar para a gente com carinho, né, para a gente acolher as nossas dores, né, da mesma forma que a gente acolheria um amigo. Então, se a gente acolhe as nossas dores, a gente consegue superar todos os desafios. Convido vocês a assistirem esse filme, refletirem um pouco sobre a mensagem. A mensagem é muito grande sobre superação, sobre a saúde emocional. Superar não é vencer o impossível, é aceitar que vale a pena tentar. Um passo de cada vez ainda é movimento. A vida sempre dá o sinal de largada. Cabe a você decidir quando correr. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Convido vocês a visitarem o meu Instagram, a visitarem meu canal no YouTube, @katialima.oficial. Aguardo vocês na próxima semana. Obrigada. Já percebeu que por mais que você tente, a vida parece andar em círculos? Relacionamentos que terminam igual, decisões que levam ao mesmo lugar, como se fosse uma repetição sem fim. Isso não é azar. Muitas vezes é o inconsciente repetindo histórias que não começaram com você. É como se você carregasse um livro aberto da sua família, vivendo capítulos que não escolheu escrever. A constelação familiar revela essas páginas ocultas, e quando você enxerga o que realmente está por trás, pode finalmente fechar ciclos e abrir espaço para uma nova história. Quer dar um passo diferente? Manda uma mensagem e saiba mais sobre a constelação familiar. O Dr. René convida você a conhecer como é a sua consulta ortodôntica aqui na Art Smile. E claro, o dia começa com um cafezinho bem gostoso. Na clínica, o acolhimento é uma prioridade. Os pacientes são recebidos com carinho e para os pequenos, existe um espaço só deles. A Art Smile possui estacionamento próprio, uma recepção muito simpática para que todos se sintam muito à vontade. Vamos para a consulta. Enquanto o Dr. René realiza o exame clínico, o paciente aprecia a vista de um céu iluminado. Com o scanner Aitero, é feito um escaneamento 3D do sorriso, permitindo analisar com precisão toda a arcada dentária, o alinhamento e a mordida, e o mais importante, esclarecer todas as dúvidas do paciente. Na sequência, são tiradas fotos de alta resolução para estudo e realizada uma conversa sobre os aparelhos ortodônticos, especialmente os mais modernos, como o Invisalign. O plano é sempre individualizado, pensado exclusivamente para que cada paciente alcance o sorriso que deseja. Venha para a Art Smile. E aí, procurando um lugar para jantar? Aquela companhia especial? Liga só, o cantinho italiano perfeito para você. Cantina Liliana. Aqui você tem massas, pizzas, vinhos maravilhosos. Isso mesmo, aqui é o verdadeiro cantinho italiano, Avenida Washington Luiz, em Santos. Bora, vem conhecer! Você que tem um negócio em Santos, quer aparecer na TV? Sabe como? Fazendo parte do programa Mistura Santista. 90% de nossos clientes aumentaram o seu faturamento aparecendo na TV. Com linguagem dinâmica, contamos as melhores histórias com a nossa gente. Tanto pela TV quanto pelas redes sociais, não importa a sua atividade. A comunicação ágil do Mistura Santista é a visibilidade para seu produto ou empresa. Quer saber mais? Marque uma reunião presencial conosco. Nossas melhores histórias estão com a nossa gente e no nosso lugar pela tela da Santa Cecília TV. Esse foi o Mistura Santista. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.